Brasil e China assinaram cerca de 30 acordos bilaterais durante a cerimônia em Pequim. Durante o evento, o presidente Lula citou a relação comercial e o trabalho conjunto entre os dois países no combate sempre à fome, à pobreza e também no enfrentamento à crise climática. A China enfrentar a crise climática, hein? O petista ainda defendeu o multilateralismo. Vamos ouvir. A relação entre o Brasil e a China nunca foi tão necessária. A comunidade de futuro compartilhado por um mundo mais justo e um planeta sustentável que estabelecemos em novembro passado é uma alternativa às rivalidades ideológicas. Há anos, a ordem internacional já demanda reformas profundas. Nos últimos meses, o mundo se tornou mais imprevisível, mais instável e mais fragmentado. China e Brasil estão determinados a unir suas vozes contra o unilateralismo e o protecionismo. A defesa intransigente do multilateralismo é uma tarefa urgente e necessária. O Xi Jinping vai ficar do seu lado e contra o Trump. Mais cedo, durante o Fórum China-CELAC, Lula falou sobre a união entre os países da América Latina para a região não ser mais representante da pobreza no mundo. Vamos lá, vamos acompanhar. Ou nós nos juntamos entre nós e procuramos parceiros que queiram junto conosco construir um mundo compartilhado, ou a América Latina tende a continuar sendo uma região que representa a pobreza no mundo de hoje. É importante que a gente compreenda, não depende de ninguém, não depende do presidente Xi Jinping, não presidente dos Estados Unidos, não depende da União Europeia, depende pura e simplesmente se a gente quer ser grande ou a gente quer continuar pequeno. O presidente da China, Xi Jinping, prometeu 9 bilhões de dólares em uma nova linha de crédito para a América Latina e novos investimentos em infraestrutura. Segundo o líder chinês, o país asiático e os países da América Latina e do Caribe são membros importantes do Sul Global e a equidade e justiça é uma busca em comum entre os estados. Xi Jinping ainda propôs uma relação mais estreita com a região, em um período que chamou de confronto geopolítico e protecionismo. Meu querido Felipe Monteiro, esse é um tema para você. O presidente Lula não está sendo o inocente útil? O discurso está parecendo muito mais um discurso de bancada estudantil do que de líder de um país que é a 10ª maior economia do mundo. Eu não vi o Putin nem o Xi Jinping fazerem um ataque direto ao Donald Trump. E o ataque do Lula foi direto. Ele fala dos últimos meses, o que está acontecendo com o mundo. E depois ele fala que a América Latina, quando a África é o país, o continente, evidentemente o continente mais pobre, que necessita, evidentemente, de mais união. Como é que você vê essa posição, os discursos do presidente Lula? Ele está parecendo mais o Lula da Dilma Rousseff do que o Lula do primeiro mandato, misturando ideologia com economia. Eu discordo de você, Capês. Eu discordo de você porque, em relação ao fato do tarifaço do Donald Trump, é bom lembrar que o mundo todo foi contra, né? Eu conheço, não vou dizer o mundo todo porque não dá para a gente generalizar, mas assim, vamos combinar que 90% das pessoas se colocaram contra exatamente esse tarifaço do Trump. Então, o Lula falando exatamente contra, né, o protecionismo, nesse contexto do aumento da tarifa do Donald Trump, que mudou e bagunçou, né, a ordem econômica mundial, eu não vejo nenhum absurdo. Pelo contrário, ele como líder do Brasil, ele tem que fazer esse tipo de discurso, sim, né? E o Trump, sem sombra de dúvida, não vai levar para o lado pessoal, até porque o mundo todo está falando isso, né? Não é o Lula que está falando, o mundo todo está falando isso. Presidente da França, presidente de todos os países, né, democráticos do mundo todo, se colocaram contra exatamente o tarifaço do Trump. A minha crítica ao Lula não é a aproximação em relação à China, até porque o Brasil deve sim se aproveitar dessa confusão entre os Estados Unidos e a China para se colocar como parceiro estratégico da China, né, e conseguir
mandar os seus produtos para a China e receber tecnologia, por outro lado, da China também. O problema, na minha opinião, é o que o Lula não sabe o que vai fazer com a China, né? Essa é a minha crítica à política exterior do Brasil e à política exterior do Lula. O que o Lula quer com a China? Você sabe? Eu não sei o que ele quer com a China. Ele quer o quê? Quer vender soja para a China? Quer mandar minério de ferro para a China? Só isso que ele quer da China? Pelo visto, é só isso que ele quer da China. Então, se o governo brasileiro tivesse um projeto de país, poderia muito bem usar a China para atingir o seu objetivo final, que é a reindustrialização do Brasil. E quando eu falo reindustrialização do Brasil, eu não falo só voltar para a década de 30, década de 40. Pelo contrário, a gente sabe que o mundo hoje é guiado por tecnologia. O mundo hoje é guiado pela economia do conhecimento. Então, até que as empresas mais valiosas do mundo todo, como a Apple, a Amazon, a NVIDIA, não tem fábrica, né? Por quê? Porque a inovação é muito mais importante do que o chão de fábrica. Então, por que o Brasil e o governo brasileiro, junto com a China, não consegue fazer com que o Brasil tenha um ecossistema para inovação, para o conhecimento? Por que não aproveita que está tendo briga em relação a Taiwan com os semicondutores e não monta no Brasil uma fábrica de semicondutores, usando a estrutura do Brasil? Então, o problema, na minha opinião, da relação do Lula com a China é que parece que o Lula quer só vender commodity para a China. E isso é muito pouco. Nenhum país do mundo conseguiu se desenvolver vendendo commodity para fora. Olha, o Ricardo Rose, eu vou até concordar em parte com o meu querido Felipe Monteiro, que discordou de mim, mas eu não quero discordar dele. Eu queria perguntar para você o seguinte: o que está parecendo é que o presidente Lula está querendo vender, não commodities, está querendo vender uma liderança político-ideológica que faça frente à Europa Ocidental e aos Estados Unidos. Porque esses discursos, nós temos que nos unir, esse discurso vai trazer algum tipo de... Os países vão buscar soluções bilaterais. Então, me parece que ele está se expondo desnecessariamente a um confronto com os Estados Unidos, assumindo uma liderança, e a China, eu queria que você falasse isso, está enfrentando uma recessão. Tem 20% de desemprego, o mercado imobiliário está completamente paralisado, eles tinham 1,2 trilhão de dólares em bonds do Tesouro Americano, já estão com 750 bilhões, e, evidentemente, eles estão numa crise econômica, a crise só não é pior porque eles estão maquiando os dados. E nós estamos querendo embarcar de braço dado com a China, que já fez a sua opção pela Rússia em termos de commodities, não pelo Brasil. Eu queria que você analisasse esse discurso e também o que o nosso querido Felipe Monteiro, que discordou de mim em todo direito, toda razão, eu queria que você fizesse um comentário sobre tudo isso. Capês, eu acho que aqui eu vou discordar do Felipe em partes. Em parte porque eu concordo com ele que o Lula não sabe o que está fazendo. Nesse jogo entre dois gigantes, o Lula está sendo o grande bobo da corte, falando aquilo que o Xi Jinping quer que ele fale, mas que o Xi Jinping não fala, vai sentar na mesa de negociação e está sentando agora. Resultado foi ontem, esse ajuste temporário de 90 dias das tarifas lá. Os Estados Unidos diminuíram e a China diminuíram. Mas no final da história, Trump está olhando com os interesses americanos e ele não vai deixar barato, não vai, porque o Brasil e a América Latina, que o Lula está falando que precisa se unir, está no quintal dos Estados Unidos. E nesse movimento geopolítico global, os Estados Unidos vão olhar muito mais aqui para a América Central, para a América Latina, vai olhar estrategicamente. E o Xi Jinping sabe disso, porque ele está num outro patamar de jogo, de visão política que o Lula. O Lula está fazendo um papel ali de bobo da corte nesse jogo todo, falando aquilo que necessariamente tem de planejamento. E aqui eu concordo com o Felipe, nós não temos, o Lula não sabe o que quer para o Brasil, não tem um plano de nação para o Brasil, ele não sabe o que quer. Se ele quer industrializar tecnologicamente a nossa agricultura, já que nós somos o grande celeiro do mundo, se ele deveria, na minha opinião, pensar em investir em mais tecnologia aqui dentro, reindustrializar o nosso país e negociar como sempre fomos um país central, sem guerra, sem discussão, sem lado, negociar com a China, nosso maior parceiro comercial, negociar com os Estados Unidos, nosso segundo maior parceiro comercial, negociar com a União Europeia, com os Emirados Árabes, com a América Latina, ter a liderança que o Lula quer para a América Latina. Agora, quando ele fala combatendo diretamente o protecionismo dos últimos meses, ele manda um recado para Donald Trump e aí ele não está sendo estratégico e aí ele não está sendo neutro. Aí ele está jogando, escolhendo o lado, e esse lado é a China e esse lado é a Rússia, e eu acho que o Lula não tem um projeto estratégico para poder tomar essa decisão, escolher esse lado da forma como ele está se posicionando. Vai vir retaliação. Priscila Silveira, isso é discurso do tempo da Guerra Fria, quando o mundo estava dividido entre dois polos, o polo marxista comunista e o polo liberal do capitalismo. Agora, meu receio é o seguinte, eu queria ouvir a sua opinião quanto a isso.
O general chinês Sun Tzu já dizia: derrote seu inimigo sem enfrentá-lo. O Trump impôs uma barreira comercial de 145% contra a China. Os chineses ficaram quietos, aguardaram, não espernearam, não fizeram nenhum discurso ufanista, porque sabiam que uma tarifa como essa ia provocar desabastecimento no mercado americano e alta inflacionária, levando ao aumento da taxa de juros. Então esperaram, os juros reduziram para 30%. O Xi Jinping sabe que precisa dos Estados Unidos como comprador e precisa da Rússia. Quando o Brasil se mete no meio esperneando, não me parece um discurso mais emocional, vamos dizer assim, do que algo que busca uma estratégia. Até o Felipe Monteiro, que é um grande especialista nessa área de direito econômico, mas tem lá as suas tendências, reconhece que o discurso está vazio, está sem objetivo. Mas eu queria ouvir a sua opinião, porque aqui é linha de frente, a gente não tem que concordar um com o outro. Sim. Não é à toa, Capês, que a China é essa potência, ela sabe como jogar, essa é a verdade. E nem vou entrar na seara do jogo colocado pelo Trump, né, que ele acabou recuando, tendo em vista que a China já sabia que, eventualmente, isso aconteceria, né, e sairia mais forte, tal como tem se demonstrado. Agora, a gente vê na fala do presidente Lula, né, ele quis parecer ponderado, e essa é a minha opinião, ele quis falar, olha, né, a gente quer aí um comércio justo, a gente não quer, a América Latina tem sofrido, e aí ele viu a potência da China e quis colar, digamos assim, com a China, mas eu penso ser uma crítica, sim, indireta aos Estados Unidos, quando ele fala que guerras comerciais não têm vencedores, né, quando ele fala dessa questão do protecionismo, ele coloca indiretamente, né, a palavra na guerra com os Estados Unidos. Então, por mais que ele fale, olha, a China e a China e o Brasil, né, colocando aí essa guerra econômica, o Brasil, ele escolhe um lado, não é? E a gente não pode negar que, dentro dessa escolha, não é, ela não é de toda ruim. Eu digo isso porque o Brasil tem boas relações comerciais com a China, inevitavelmente. Mas quando ele escolhe esse lado, há a possibilidade de nós também sofrermos retaliação no momento em que ele escolhe esse lado em detrimento dos Estados Unidos, Capês. Pois é, o Trump, eu já vi ele fazendo um discurso duro contra o Lula, né, contra o Brasil. Dizendo que o Brasil estava num bom rumo e agora não está mais. E os Estados Unidos, desde que o Irã aportou navios de guerra aqui no Brasil, nos portos brasileiros, os Estados Unidos têm olhado o Brasil com certa desconfiança. Eu não sei realmente aonde vai dar isso, mas será que é uma boa estratégia ficar provocando os Estados Unidos dessa maneira, a maior potência econômica do planeta? Claro que não, Capês. Não é. Aqui são dois pontos de observação para a gente mudar de pauta aqui. O primeiro, realmente o Ricardo Rous tem razão quando ele fala que o Lula passa uma mensagem aos Estados Unidos, dizendo que vamos tirar a questão do protecionismo, não lembrando que o Brasil é um país protecionista. E ele coloca ali uma mensagem muito direta ao Donald Trump e seus aliados. Nós não vimos nenhuma foto por esses dias dele com o Donald Trump, ou desde que o Donald Trump, por exemplo, assumiu a Casa Branca, nós não vimos uma coisa tão contundente ao lado do presidente dos Estados Unidos. Mas ele faz questão de se mostrar ao lado da Rússia e agora faz questão de se mostrar ao lado dos chineses, passando uma mensagem para o Brasil e para o mundo. Olha, nós estamos do lado da China. Essa é a nossa parceira comercial. Uma vez que houve o tarifaço lá, nós estamos mostrando aqui que nós temos uma retaliação meio velada. Isso é o que o Lula está passando. E o segundo ponto aqui, quero pegar o que o Felipe Monteiro disse, que as maiores empresas do mundo não têm funcionários. O chão de fábrica... Não tem indústria, chão de fábrica. Não tem tudo. Sim, não tem indústria. Aí. Por isso que você colocou de novo que o Brasil deveria ter as indústrias e fomentar o emprego aqui. Só a Apple, por exemplo, tem 164 mil trabalhadores à sua disposição e a NVIDIA tem quase 30 mil funcionários. Ou seja, fomentar a indústria do Brasil talvez seria uma saída. Nós não falamos disso aqui. Há muito pouco que se fala sobre essa bagunça que é o Brasil, mas a industrialização aqui seria talvez uma saída.